Paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o Pastor Heraldo. Vamos aqui então para mais uma IBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 11, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ordenança para exercer a fé. E é até uma aparente contradição no próprio título, né? Se a gente for olhar a expressão fé e exercício da fé, porque toda a fé ela tem que ser exercitada. Mas a gente pode estar exercitando não uma fé bíblica. Por isso aqui nessa lição nós vamos apontar aqui alguns tipos de fé e a gente vai ver que é uma ordenança bíblica, é uma ordenança cristocêntrica para que ela seja uma fé verdadeira, uma fé que vai gerar frutos, uma fé que vai gerar crescimento espiritual e vai glorificar a Deus. Por que é necessário a gente falar disso antes mesmo de entrar no próprio título da lição, nos textos de referência ou em qualquer outro aspecto da lição? Porque a gente sabe que neste nosso tempo existem muitos charlatões que pseudamente se chamam pastores, bispos, apóstolos, que eles fomentam uma fé antibíblica, uma fé em que leva a pessoa só a um extremo. E todo extremo tem que ser evitado, irmão. Se a gente é uma pessoa que ora, só ora demais, ora muito, muito, o tempo todo orando, a gente pode se tornar um extremista. Se a gente é aquela pessoa que só lê a Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, mas não ora, a gente pode se tornar uma pessoa legalista. Então, todo extremo é perigoso. A gente precisa sempre buscar o equilíbrio. O equilíbrio na vida do cristão é importante. E a gente percebe muitas denominações, muitas igrejas influenciando as pessoas a exercitarem a fé, sim. Mas quando você olha o fruto que essa fé dessas pessoas está gerando, você percebe que há um grande problema aí. Porque não vai haver mudança de vida no caráter dessas pessoas. As pessoas estão prosperando, estão comprando novos carros, novos apartamentos, fazendo viagens, fazendo coisas extraordinárias através da fé, mas a vida dela não houve uma mudança. É uma pessoa que vai para a igreja, ganha coisas ali através da sua fé, através da sua relação com Deus por causa da fé, mas a vida dessa pessoa no dia a dia não mudou. É apenas uma pessoa que ganhou mais um carro, ganhou mais uma casa, ganhou mais uma viagem, ganhou mais um emprego, mais uma promoção. Ela tem muitos testemunhos, mas o caráter não muda, a vida não muda. Você não percebe uma vida cristocêntrica, Cristo exalando-se o cheiro, o verdadeiro perfume de Cristo nessa pessoa. Por isso nós devemos olhar para a fé como exercício da fé, mas não é qualquer fé, é uma fé bíblica e cristocêntrica. E aí nós vamos aqui para o texto de referência, é um texto bem conhecido, é um dos mais usados quando se fala de fé, que é Hebreus capítulo de número 11, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A gente é um firme fundamento, ou seja, é uma coisa sólida, é firme, é consolidada. Mas não é consolidado naquilo que eu enxergo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu possa apalpar. É naquilo que se espera. É naquilo que vai me gerar convicções, vai me gerar esperança, vai me gerar perspectiva, mas não é naquilo que é humano, palpável, mas sim na palavra de Deus e no caráter de Deus. Versículo 2: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E aí esse versículo de número 2, se a gente for ler todo o contexto de Hebreus 11, sabe o que esses homens alcançaram? Alguns deles alcançaram a decapitação da sua cabeça, irmão. Alguns deles lutaram, 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 e o texto diz que eles não alcançaram a promessa. Eles almejaram, eles viram de longe, mas não alcançaram a promessa. Outros foram mortos, outros foram cerrados pelo meio, outros foram decapitados, outros foram deportados, mas eles não se moveram da sua fé.
Ou seja, aí a gente já começa a combater aquele início que eu falei ali na introdução, dessa fé triunfalista. A fé dessa pessoa só levou ela a alcançar mais um carro, mais um apartamento, mais um concurso público. É uma fé que só levou ela a triunfar. E nós vamos ver que se a gente estudar os heróis da fé, a maioria deles não chegou nem a alcançar a promessa, mas eles contemplavam, eles almejaram e eles morreram em prol dessa promessa. Eles viveram de uma maneira tão intensa que eles morreram em busca disso, sem ter alcançado. E hoje em dia, se você vive uma vida, e uma vida que não é financeiramente bem-sucedida, você é uma pessoa que não tem fé para algumas igrejas. Para algumas igrejas, você estar doente é porque você não tem Deus, você não tem fé suficiente. Para algumas pessoas, o fato de você ter uma família com problemas é porque a sua fé é ineficiente. Então nós precisamos começar através desse estudo questionar a qualidade da fé que nós temos. A gente não vai conseguir questionar a fé dos outros, mas a gente pode, pelas escrituras, questionar a nossa fé, se a nossa fé é bíblica e é cristocêntrica. Verso 3, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí nós temos aqui na nossa introdução, veremos na presente lição que a fé como firme fundamento, como condição para agradar a Deus e pela qual o justo viverá, é bíblica e cristocêntrica. Por isso que lá na introdução do tema dessa lição, é importante a gente destacar que existe então uma fé antibíblica, irmão. Existe uma fé mundana, animal e diabólica. Uma fé voltada para as conquistas. Se você conquistou, você é uma pessoa de fé. Se você não conquistou, você não tem fé. Se você está doente, você não tem fé. Possivelmente você está em pecado, porque você está doente. E a gente que é pastor, irmão, a gente fica nesse dilema, porque a gente acompanha pessoas crescendo por um lado, conquistando coisas, amém, glória a Deus por elas, mas a gente vê outras pessoas na penúria, irmão, e pessoas boas, homens e mulheres de oração, passando problemas e morrendo à míngua. E a gente, então, se a gente for levar a nossa fé ao extremo da conquista, do triunfalismo, a gente acaba se decepcionando com Deus, porque a gente vai perceber que parece que Deus está fazendo agora acepção de pessoas. Porque uma pessoa ele abençoou ao extremo, essa pessoa não passa problema nenhum, essa pessoa não passa dificuldade nenhuma, é uma pessoa que não está nem aí para a fé, nem aí para Deus, ela vai para a igreja só para buscar as bênçãos de Deus e é uma pessoa bem-sucedida. Já tem outras pessoas que oram, jejuam, leem a Bíblia, são caridosas, pessoas fantásticas, estão desenganadas pela medicina. Pessoas fantásticas que precisam, às vezes, de sobreviver com a cesta básica da igreja. Como é que você me explica isso? Então a fé, ela precisa ser cristocêntrica e bíblica. Por isso que o texto diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé que vem pelo ouvir a palavra do apóstolo, ela não é bíblica e não é cristocêntrica, mas a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela é bíblica e ela é cristocêntrica, resultando assim na vida do discípulo de Cristo em um viver em obediência, plena confiança e esperança, mesmo em momentos difíceis e adversos. Há um testemunho que se conta de uma irmã que ela tinha um pai em estado terminal. E o pai dela é um homem que frequentava uma determinada denominação, que eu não quero mencionar nomes aqui, não quero ser incoerente com isso. Cada denominação exerce a fé do jeito que acha melhor.
Esse livre-arbítrio foi dado por Deus. E quem somos nós para tirar o arbítrio das pessoas? E o pai dela, já nos seus últimos dias de vida, fez um pedido para ela. Minha filha, me leva na igreja, porque lá os pastores vão orar por mim e eu creio que Deus vai me curar lá. A filha dela, com muita dificuldade, convenceu os médicos, fizeram um semileito para ele, colocaram numa ambulância e levaram ele para o hospital. Para a igreja que ele pertencia. Frequentou essa igreja durante muitos anos. Chegando lá nessa igreja, ele passou lá pelas orações dos pastores, passou pelas correntes de oração que haviam naquela igreja. Não foi curado. E depois insistiram que ele tinha que voltar de novo, ele voltou, conseguiram a liberação, ele voltou de novo, mais oração em cima dele, e ele também não foi curado. E aí, os pastores daquela igreja chamaram ele, chamaram a filha dele, os responsáveis, falaram assim: olha, é o seguinte, o que está acontecendo aqui é porque o seu pai, por causa dessa deficiência dele, desse problema de saúde, ele não tem fé para isso. E o que está acontecendo? Você também, que só trouxe ele aqui, você também não tem fé para isso. Então, sabe o que vai acontecer? Se nós continuarmos desse jeito, vai acontecer que seu pai vai morrer. Então, eu preciso exercitar a minha fé. Eu vou usar a minha fé, não a sua e nem a do seu pai, porque vocês não têm fé. Então, eu vou usar a minha fé. Só que para isso, vocês vão ter que fazer um voto com Deus. Vocês vão ter que fazer um voto de fé. Então, eu vou usar a minha fé, só que vocês têm que fazer um voto. E aí, exigiram lá uma quantia, ele fez o cheque. Destinaram o cheque, entregaram para o pastor. Passou pouco tempo depois, aquele homem veio a óbito, não foi curado coisa nenhuma. Charlatões, verdadeiros charlatões, são esses camaradas. Mas a pergunta que fica, irmãos, se esse pai pede para essa filha levar ele nessa igreja, na esperança de ser curado, vamos supor, e ela não levasse ele, e esse homem morresse ali na UTI, naquele hospital, e ela não tivesse pelo menos tentado, irmão, como que ficaria a consciência dessa filha de, poxa, meu pai só pediu uma coisa, ele só pediu para me levar ele para a igreja, para os pastores lá, que eram pastores dele, orar por ele. Uma coisa tão simples, ela pegou e levou. Mas a pergunta é, e se ela não tivesse levado, se ela tivesse questionado, ela ia ficar com essa culpa o resto da vida, ela ia carregar essa culpa. Olha o tanto que a religião pode ser uma desgraça na vida dos outros, irmãos. Olha o tanto que esses charlatões podem ser uma verdadeira praga para o exercício da verdadeira fé, da fé bíblica e cristocêntrica. Porque se a filha não leva, ela ia ficar com um peso na consciência. Agora, o pior aconteceu, porque agora ela não tinha um peso na consciência, mas agora ela estava revoltada com a religião. Porque os camaradas oraram, não aconteceu nada e colocou a culpa do pai que não tinha fé e a culpa nela que não tinha fé. E aí eles fizeram um voto, entregaram dinheiro para a igreja e o pai morreu do mesmo jeito, irmão. Do mesmo jeito. Porque a fé bíblica vai me levar à primeira coisa, irmãos, a acreditar na vontade soberana de Deus. O texto aos Romanos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus quiser curar alguém, Ele curará essa pessoa pela oração da igreja, pela oração de um pastor, ou pela oração de um novo convertido, até pela oração de uma criança. Se orarmos em nome de Jesus e for a vontade de Deus, Deus pode curar essas pessoas. Agora, o que os charlatões eles fazem? Você só pode ser curado se for aqui nesse lugar. Você só pode ser curado se for dando esse envelope, fazendo essa oferta. Você só pode ser curado se passar aqui pelos nossos pastores, pelas nossas pastoras, pelos nossos bispos e apóstolos. E é onde muita gente, irmãos, tem se frustrado com a fé evangélica, porque a fé evangélica, ela se tornou verdadeiramente mercadológica, manipuladora, animal e diabólica.
Que Deus tenha misericórdia de nós. A fé é o firme fundamento do cristão. Tópico de número 1. No grego, a palavra fé é pistis. Acho que é essa a expressão. Pistis. Convicção da verdade de algo. Que significa crer. No Antigo Testamento, encontramos o termo no hebraico emunah, fidelidade, que significa confiança e esperança de cumprimento do que foi prometido. Olha só o problema aqui. Confiança, esperança de cumprimento do que foi prometido. Mas quem prometeu, irmão, que o teu pai ia sair da UTI? Quem prometeu? Foi o pastor, foi o bispo, foi o apóstolo ou foi Deus, irmão? Por isso que a fé tem que estar enraizada na palavra de Deus, irmão. Não naquilo que os homens falaram. Porque a gente às vezes recebe uma palavra de profecia, uma palavra de Deus, de um homem de Deus, e ela não se cumpre. Porque Deus não tem compromisso com outra coisa que não seja a sua palavra. No latim, fidelis, fidelidade, que é a firme opinião de que algo é verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. A Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que tipo de palavra de Deus está sendo pregada aí na tua igreja? Porque é a palavra de Deus que gera fé. É a palavra, a pregação bíblica que gera fé bíblica. Então, se a pregação ela não é bíblica, ela não é cristocêntrica, então provavelmente vai gerar um outro tipo de fé. Vai gerar um outro tipo de crente aí nessa igreja. E isso pode ser um problema para essas pessoas. Não um problema para esses pastores, porque eles vão ter pessoas que vão se retroalimentar desse sistema de você barganhar com Deus. Traz tal coisa que Deus dá determinada coisa para você. A gente não vai encontrar isso na Bíblia. Você, para receber, você tem que dar alguma coisa. Negativo. Até mesmo o principal elemento, o principal presente que nós recebemos, que é a salvação, foi pela graça. Não foi de graça porque custou a vida do Cristo, mas foi pela graça de Deus. Não custou nada para nós. Que nós possamos refletir nisso e sermos abençoados. 1.1. Conhecendo os tipos de fé. A Bíblia relata alguns tipos ou desdobramentos da fé que veremos a seguir. A primeira delas é a fé salvífica, que é a fé para a salvação. É uma dádiva de Deus, produzida pela palavra de Deus, para a pessoa crer em Jesus Cristo como enviado de Deus para nos salvar dos nossos pecados. É um presente de Deus. Deus presenteia os homens, quer eles sejam de raça, nação, tribo, nascidos em tempo, fora de tempo, qualquer tipo de ser humano. Ao nascer, ele nasce com essa fé salvífica, para quando o evangelho for apresentado a ele, ele ter a capacidade de crer na mensagem do evangelho. E ele crendo na mensagem do evangelho, ele será salvo. Então, todos os homens têm essa capacidade de crer. Alguns vão simplesmente rejeitar a salvação, outros vão aceitar a salvação. Mas independente se aceitaram ou rejeitaram, eles têm essa fé salvífica. Lembra do ladrão da cruz? Os dois ladrões que haviam na cruz, um na direita, um na esquerda, um deles aceita a salvação em Cristo e vai direto para o paraíso. O outro não aceita a salvação em Cristo, não quer saber de Jesus e perdeu a salvação ali mesmo. Então é um presente de Deus, os homens podem ou não aceitar. Todo presente que a gente recebe, a gente pode simplesmente rejeitar. Eu não quero esse presente. Não acho que esse presente é para mim. A gente pode rejeitar, mas também a gente pode aceitar. O segundo tipo de fé é a fé como dom espiritual. Vemos na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, verdadeiros exemplos da manifestação do dom da fé. Esse aqui é excelente, são pessoas que fizeram coisas extraordinárias para Deus através da fé. Através da fé, eles subjugaram nações, venceram reinos, cumpriram promessas. Imagina você ter que
ficar 20 anos, como Abraão, mais de 20 anos, esperando o cumprimento de uma promessa de um filho. É muito tempo, né? Então isso é um dom de Deus, uma carga pesada que Deus deu a ele, para através desse dom que Deus deu a ele exercitar e ser o grande pai da fé que nós temos, o Abraão. A fé natural é a fé que ela é constituída em evidências, é possuída por todos, como resultado da observação da natureza. Paulo vai citar esse tipo de fé quando ele vai falar lá aos romanos que os gentios, por não terem conhecido a palavra de Deus, por terem conhecido a lei de Deus, por não terem conhecido aquilo que os hebreus tinham tido contato, que é a lei, os estatutos e os regulamentos dados por Deus através de Moisés, os gentios eles seriam justificados pela fé que eles têm em Deus, essa fé que nasceu com eles. Eles tinham a fé, eles olhavam para a natureza e deveriam dizer: existe um Criador. Eles olhavam para o sol, para a lua, para as circunstâncias em volta, para a criação, para a perfeição do corpo humano, para uma criança nascendo, para alguma coisa que estava num contexto natural e dizer: só pode ter sido isso obra de um Criador. E através dessa fé, nas evidências de que Deus criou, de que existe algum Criador, é nessa segurança, nessa expectativa que Deus iria justificar os gentios, aqueles que não conheceram a lei. Então eles iriam ser salvos? Sim, eles iriam ser salvos por essa fé que eles tiveram em Deus por causa do contato com o natural e glorificaram a Deus por causa disso. E aí o quarto tipo de fé é a fé como fruto do Espírito. Tem um significado de fidelidade, confiabilidade. Essa fé é a fé que a gente exerce mais para permanecer fiéis, né, irmãos, na casa do Senhor, na obra do Senhor. A gente precisa dessa fé para resistir às dificuldades, para a gente poder ter um relacionamento com os nossos irmãos, né? Confiar no nosso irmão, ter confiabilidade no outro, o outro ter confiabilidade na gente. Tem muita gente que não confia nas pessoas, né? Isso é também uma certa prudência, mas a gente, em determinado momento, a gente precisa crer também para a gente viver, porque senão a gente fica paranoico, né? Então, como esse dom, essa fé como dom é para a gente se relacionar e relacionar com os outros e viver em harmonia. Essa paz que também é como fruto, ela é também produzida por causa desse recheio da fé como fruto do Espírito do nosso meio, né? 1.2, agora os empecilhos para o acontecimento da fé. Uma das primeiras coisas, e para mim a mais complexa, é a vida pecaminosa desenfreada. Aí, se você é uma pessoa que tem fé na palavra de Deus e a gente vive uma vida pecaminosa desenfreada, é sinal que você não creu em Deus, no caráter de Deus e na palavra de Deus. Falta de temor a Deus, confiança na capacidade intelectual. Isso é um problema, irmãos, principalmente para pessoas bem abastadas, ricas, pessoas que têm muito recurso, né? Porque qual é o grande segredo, irmão? Por mais que eu tenha convênio médico, qual é o grande segredo da fé? Eu vou levar minha mãe, eu vou levar o meu pai, eu vou levar meu filho para o melhor convênio agora. Eu tenho o melhor convênio da cidade. Mas antes de eu sair de casa, irmãos, a gente precisa orar a Deus, falar: Deus, eu vou para a consulta, eu vou levar o meu filho, mas eu quero pedir ao Senhor, estenda as tuas mãos sobre ele, guarda meu filho, livra de todo mal. Se for para passar pela medicina, que ele passe, Senhor, mas se não for para passar, cura ele agora, em nome de Jesus. Aí não foi curado, porque Deus vai permitir você passar pela medicina. O problema é que tem gente que, antes de tudo e além de tudo, ah, antecipadamente a tudo, ele simplesmente nega a fé e só confia no que é material. Confiança no poderio financeiro está muito ligado ao que eu falei anteriormente, materialismo, a busca e ostentação pelos bens materiais, pessoas que infelizmente confiam no poder da riqueza, né? A riqueza se torna para ela um Deus. Confiança na força e recursos humanos, está tudo interligado. Desinteresse pelas coisas espirituais está interligado também, porque
é uma pessoa que está constantemente, ele está doente, vai no médico. É bom, maravilha. Ele está precisando de uma coisa, ele vai na padaria e come. Então ele não exercita a fé em momento nenhum. A fé dele é praticamente nula, serve para nada. É até aquela pessoa que fala assim: eu vou na igreja para quê? Eu estou muito melhor do que os crentes. Olha para os crentes lá, os crentes estão tudo fazendo campanha para ficar, para cura, campanha para abrir porta. Os crentes lá estão orando a Deus para Deus salvar, para Deus fazer isso, para Deus livrar eles. Graças a Deus eu tô sem nenhuma doença, a minha casa tem comida, nós temos tudo aqui em paz, nós temos segurança, então eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de oração, não preciso de nada. É um problema também. Coração endurecido, educação proposital da mente para que não creia. São pessoas que desde cedo foram criados, né? Ou o pai ou a mãe era ateu e foi criado assim, a desacreditar na fé, a questionar tudo, né? Isso é problemático. Negligência ou desobediência à palavra de Deus e a casa construída sobre a areia. 1.3, aprendendo com os heróis da fé. É preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós. No entanto, que tomou homens como Noé, Abraão, Moisés, Elias, entre outros diferenciados heróis da fé. Certamente a resposta é a fé, a dedicação e a entrega de suas vidas ao Senhor. Eles depositaram a sua fé no Senhor. Mas se você for ler toda a biografia deles, a grande maioria deles tiveram tropeços, vacilos, tiveram problemas gravíssimos. Até o próprio Abraão, em certos momentos, ele teve alguns atalhos, né, para não exercitar aquilo que Deus tinha dito. Ele aceitou a proposta de Sara e teve um filho com Agar, sendo que Deus tinha dito que era através de Sara que ele iria ser pai de multidões. Então ele resolveu tomar um atalho. Talvez a fé dele estava com um certo tipo de problema, mas Deus ainda assim o chama de amigo. Ele foi o nosso pai na fé. Ele é colocado na categoria dos heróis da fé. Também cita aqui esse texto Elias. O grande Elias que enfrentou Acabe, Jezabel, disse que ia chover, disse que depois não ia chover, e maravilha, que fé excelente, é citado até por Tiago, maravilha. Mas é o mesmo Elias, irmãos, que a gente, quando vai falar um pouquinho sobre depressão, sobre esse assunto, a gente coloca o exemplo de Elias, que se tranca numa caverna, se esconde numa caverna e pede a morte a Deus. É uma característica de uma pessoa que está em depressão, que está desacreditada. Então, essas pessoas, esses homens, passaram por dificuldades, passaram por problemas, mas venceram. A pergunta que eu quero deixar para nós, quando a gente se compara a esses homens, a gente pode achar defeitos neles, defeitos pontuais neles. Mas os desafios que esses homens enfrentaram, irmãos, com certeza nós aqui no século XXI não enfrentaremos. Nós aqui no século XXI, nós temos tecnologia, nós temos as coisas muito fáceis, muito próximas, a gente tem tudo na mão, está tudo muito bem organizado. Esses homens aqui que nós estamos falando, são os heróis da fé, eles precisaram vencer coisas gigantescas para poderem alcançar as promessas. Deus fala com Abraão e aí diz uma promessa para Abraão. Ok, amém. Anos e anos depois, Deus vai confirmar essa promessa. Hoje, irmãos, a gente recebe uma palavra de profecia no domingo. Segunda-feira a gente está questionando a Deus. Deus fala assim: filho, eu vou te abençoar. Meu filho, eu vou te abençoar. Vou te honrar. Aí beleza, ok, Deus vai te abençoar. Isso no domingo à noite. Aí na saída, lá na porta, não vamos nem chegar à segunda, lá na porta o irmão te dá um trupicão. A irmã não te cumprimentou. A pessoa não falou com você. Você, Deus falou que ia me honrar, mas o pastor nem falou comigo. Deus falou que ia me honrar, mas a irmã passou ali e pisou no meu pé. Deus falou que ia me honrar, mas nem minha carona me ofereceram hoje. Ai, Deus falou que ia me honrar, mas eu chamei o Uber e eu fui pagar o Uber e nem dinheiro eu tinha.
Irmão, se a gente tivesse vivido na época do Abraão, na época do Elias, eu tenho certeza que a maioria de nós ia virar amigo de Acabe. Se a gente tivesse nascido no tempo de Elias, pode ter certeza, irmão, que a gente estaria fazendo parte dos profetas lá do Acabe, que eram favoráveis a Acabe. Então, com certeza, se nós estivéssemos no lugar do Abraão, nós teríamos também aceitado a proposta e teríamos tido filho com as nossas escravas. Porque a nossa fé hoje ela é tão fraca que a gente não suporta a primeira prova depois de uma promessa. Deus faz uma promessa, mas a promessa para se cumprir, a gente não sabe o tempo nem a hora, pode ser em dias, meses ou anos. E no primeiro escorregão, na primeira aprovação, a gente questiona a Deus. Misericórdia da nossa fé. Que Deus tenha misericórdia do nosso tempo, do nosso povo, dessa igreja atual, dessa igreja odierna, desse povo atual. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, não se escandalize no que eu vou falar. Não sei se você vai concordar comigo, mas nós somos uma das piores gerações. Se a gente for olhar as gerações bíblicas, os homens da fé, os heróis da fé, os homens de Deus, os pais da igreja. Se você lê a história da igreja, é uma história terrível. Homens morreram nos coliseus de Roma, homens morreram apedrejados, pisoteados, escarnecidos, queimados em fogueira. Os nossos pais na fé, os irmãos que viram pós-apóstolos foram mortos, estrangulados, escorraçados, as suas mulheres foram tiradas dele, os seus filhos foram tirados dele, eles tiveram que fugir de casa para não morrer, e eles foram e avançaram e não desistiram da fé. Depois a gente vem com a história da Idade Média, a igreja perseguida, a Reforma Protestante, igreja perseguida, início da igreja no Brasil e em outras nações, a igreja com muita dificuldade para se crescer, para criar a igreja, para se formar igreja, a oposição ali das outras religiões, o protestantismo ainda muito novo, e você vai lendo a história, você vai vendo o tanto que a igreja teve que ser escorraçada, pisada para chegar nessa nossa geração. E aí a gente hoje, irmão, a gente abandona a igreja. Eu estou dizendo isso como pastor, a gente abandona a igreja, irmão. A gente não vai para congregar mais. Porque a gente não teve uma oportunidade de cantar no culto de domingo à noite, irmão. Que fé é essa nossa, irmão, que a gente se escandaliza até mesmo com esse tipo de fé desses crentes. Olha, o pastor me tirou o cargo, esse ano eu não vou mais para a igreja. Irmão, eu conheço um monte de gente que parou de ser crente porque o pastor tirou ele do cargo de líder das crianças, de regente do coral, irmão, pelo amor de Deus, que fé é essa que a gente tem que está mantida naquilo que a gente faz dentro de um círculo religioso? Pelo amor de Deus, irmão. E aí a gente se pergunta, se hoje no Brasil, o cerco fechasse no Brasil, irmão, fecha-se as portas do Brasil, todos os protestantes, todos os evangélicos que não negarem a fé morrerão. Irmão, eu ouso dizer que a maioria de nós negaria a fé por uma coisa muito simples assim. Não precisava nem me bater, nem me prender. Era só falar assim, ou você nega, ou a gente bloqueia a sua conta. Ou você nega, ou a gente para de pagar o benefício para você. Se você não negar, a gente não vai pagar mais ali o Bolsa Família. Irmão, a maioria de nós, a maioria de nós vai negar a fé. Por isso que a gente precisa sempre alimentar a nossa fé com as Escrituras e com a palavra de Deus. Não com essa fé triunfalista que é anunciada aos quatro ventos do nosso país. Tópico de número 2: sem fé é impossível agradar a Deus. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Tudo que não provém da fé é pecado. É pela fé que recebemos a nossa salvação, somos justificados pela fé para obter a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do discípulo de Cristo é regida pela fé, da qual Jesus é o autor. 2.1: a fé quebra os obstáculos e abre portas. Jesus chega ao ponto de se admirar pela fé do centurião ao pedir cura para o seu servo. Jesus exclamou: nem em Israel achei tamanha fé. A fé em Jesus como Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que é nascido de Deus,
é a vitória que vence o mundo. Ela ultrapassa barreiras intransponíveis aos olhos humanos. A mulher do fluxo de sangue venceu todos os obstáculos pela fé e alcançou sua cura. Jairo, um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, pedindo cura para a sua filha. A sua fé venceu todas as barreiras da sua posição e recebeu a ressurreição da sua filha que já estava morta, né? Essa perseverança, essa qualidade de fé, de confiar em Deus, irmãos, é que a gente está perdendo. As pessoas não têm mais fé, aquela fé enraizada no seu coração a ponto de dizer para Cristo: olha, eu sou um homem que tenho homens à minha autoridade, sujeitos à minha autoridade. E se eu digo para um vai, ele vai. Se eu digo para outro vem, ele vem. E eu creio, Jesus de Nazaré, que se o Senhor disser só uma palavra, o meu servo que está lá em casa vai ser curado. Jesus, uau! Que fé extraordinária é essa desse homem. Que maravilha! Em todo Israel eu não encontrei uma fé como essa. Não era um homem que não era judeu, não era hebreu, era um homem romano. Mas que sabia que através de Jesus, aquela pessoa que ele estava intercedendo poderia ser curada. É uma fé excelente. E olha a qualidade dessa fé, não é para o benefício próprio. Sabe quando a fé é extraordinária, irmão? E Jesus elogia essa fé aqui, porque não é para o benefício próprio. Ele poderia ter falado diversas coisas, falado assim, como eu mando, eu estou mandando o Senhor fazer. Não, negativo. Jesus, ele elogia essa fé porque é uma fé que foi usada em favor do outro, né? Qual foi o dia, irmão, que a gente já exercitou uma fé extraordinária para abençoar alguém, para orar por alguém? Geralmente a gente usa toda a nossa carga de fé, nossas emoções, tudo, a gente grita, esberra e tudo para quando é uma causa nossa. Mas quando é uma causa do outro, fala assim: ah, Deus sabe todas as coisas, talvez isso aí é a vontade de Deus. A gente nem exercita a fé quando o problema é alheio, né? 2.2 A manifestação da fé gera atitudes. A fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. A fé não pode ser hipotética, estática, parada, morta. A fé não pode ser improdutiva ou estéril. A fé que não se manifesta por meio de obras de boas obras é inútil e morta. Noé manifestou sua fé construindo a arca em obediência às ordens de Deus. Abraão é chamado a exercer sua fé com relação ao seu filho Isaque. As obras de Abraão confirmaram a sua fé. Abraão foi considerado o pai da fé, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. E Jesus é o autor e consumador da fé. A fé bíblica e cristocêntrica faz a diferença em todas as áreas da vida. A fé verdadeira gera uma atitude cristã, gera atitudes cristãs. Uma fé bíblica gera atitudes cristãs. Aí, por isso que Jesus elogia a fé do centurião, porque não foi visando o benefício próprio, foi beneficiando o benefício do próximo, né? do seu criado ali, do seu soldado. 2.3 A fé é produzida e pode ser acrescentada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mergulhar na palavra e descobrir os seus mistérios aumenta a nossa fé. Portanto, requer do discípulo de Cristo interesse e atenção para com a palavra de Deus. Vide o exemplo de Raabe, ela ouviu, creu e agiu. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Um dia os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não puderam expulsar um demônio, e Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. E eu acho interessante nos discípulos que eles oraram uma certa feita a Jesus, falando: Jesus, aumenta a nossa fé, para que a gente possa chegar a crer naquilo que o Senhor está falando. Porque para eles, irmãos, Jesus, ele falava coisas extraordinárias, vivia coisas extraordinárias, eles ainda estavam engatinhando. E assim também somos nós, irmão. Às vezes a gente olha para alguém, alguma irmã que enfrenta dificuldades extremas e não desiste da fé. E às vezes a gente, irmão, só por causa de um resfriado, a gente está quase desistindo de tudo. A gente precisa pedir a Deus para acrescentar a nossa fé.
Quando eu era novo convertido, eu conhecia esses textos logo de cara. E uma das coisas que eu sempre repetia nas minhas orações era: Deus, acrescenta a minha fé para que eu, mesmo diante das adversidades que podem se apresentar, eu nunca olhe para elas maiores do que o Senhor. Eu sempre consiga olhar pela fé para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Me acrescenta a fé. E quando eu estava passando problema, dificuldade, desempregado, eu orava: Deus, acrescenta a minha fé. Os seus apóstolos, seus discípulos andaram contigo, te viram face a face, estavam com o Senhor, ouviram os ensinamentos em loco, mas mesmo assim eles tropeçaram, eles escorregaram. Por favor, meu Deus, acrescenta a minha fé. Não deixa eu tropeçar, não deixa eu escorregar. E se eu escorregar, se eu tropeçar, me dê uma fé top, excelente, para que eu possa me levantar e permanecer de pé, Senhor. Essa era a minha oração e essa é a minha oração até hoje, irmão. Porque às vezes a gente se compara a uma outra pessoa e a gente até começa a questionar a nossa fé, né? Às vezes a gente tem uma fé tão fraca, tão frágil, que a gente não suporta nenhuma pessoa virar a cara para nós e a nossa fé quer sucumbir, quer se arruinar. E a gente vê outras pessoas vivendo uma vida tão intensa em Deus, assim, mesmo sofrendo, mas uma vida tão intensa, tão cheia de testemunhos, e a gente chega a questionar se realmente a gente tem fé ou não, ou se a gente tem comunhão com Deus ou não. Mas a gente deve buscar as nossas próprias experiências, produzir os resultados da fé de maneira diária, pedindo a Deus que acrescente a nossa fé como dom de Deus. Tópico de número 3: o justo viverá da fé. Bispo Abner Ferreira diz assim: a jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé. Ou seja, baseia-se na fé e se dirige pela fé. Assim, precisamos perseverar e não retroceder. Essa perseverança e fidelidade está fundamentada em uma firme confiança em Deus e em Sua palavra. É preciso estarmos atentos para não sermos influenciados por uma característica da sociedade mundana nos últimos dias. A ausência de fé bíblica e cristocêntrica é o que eu falei lá no início. Nós temos fé. Por incrível que pareça, o Brasil é um país de fé. O Brasil é um país constituído de mais de 95%, talvez mais, 95 ou mais por cento de pessoas que têm uma fé evangélica, católica, espírita e outras religiões cristãs. 95% do Brasil tem algum tipo de fé. Mas a gente é um país que não muda, é um país corrupto, é um país depravado. A gente não é conhecido mundialmente como o país da fé bíblica, é um país da caridade, do amor, do Cristo vivo. A gente é conhecido como o país do futebol, a gente é conhecido como o país do carnaval, a gente é conhecido como o país da, 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 da do sexo fácil. Você vai lá para o Brasil, você prostitui lá com as brasileiras. A gente é conhecido como o país da violência, como o país dos homicídios, como o país da corrupção, que vale a pena ser corrupto, vale a pena ser roubar, você é preso e não dá nada. É isso que somos conhecidos aqui. Eu gostaria muito que esses 95% da população que manifestam algum tipo de fé, que elas fizessem com que o Brasil fosse conhecido de maneira diferente. Daí você tira a qualidade da nossa fé. Daí você tira a qualidade da nossa fé. A gente tem bancada evangélica. A gente agora tem dia do evangélico. A gente tem dia de não sei o quê, o dia do pastor. A gente está na sociedade muito bem inserido, mas não modifica a sociedade. Por quê? Porque tem falta de fé? Não é falta de fé, mas é a falta de uma fé saudável, bíblica e cristocêntrica. Nós temos fé, existe muita fé por aí, mas uma fé animal, mundana e diabólica. Uma fé triunfalista, uma fé que crê nas coisas somente para essa vida, e o apóstolo Paulo dizia: se a gente crê em Deus só para coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem muita igreja que exercita a fé das pessoas só para coisa dessa vida.
não fala uma vírgula de salvação, não menciona Jesus na cruz nem um dia. Aí cita todos os textos de Gênesis e Apocalipse, dos textos de triunfalismo, de que você vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, e nunca prega uma mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é a mensagem que deve permear as pessoas para gerar uma fé bíblica e cristocêntrica, para as pessoas viverem uma fé bíblica e cristocêntrica. 3.1, perca tudo na vida, mas não perca a fé. Paulo sofreu tantos percalços no seu ministério, contudo ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O apóstolo perdeu tantas coisas, passou por tantos dissabores, sofreu muitos açoites, esteve em prisões, em perigo de morte, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite -1, 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite, um dia passou no abismo, em viagens passou em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da sua nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigo do deserto, em perigo do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em perigos do trabalho, fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, sem contar a picada de cobra. Nada foi suficiente para tirar-lhe a fé e fazê-lo parar. Olha o tanto de coisa que Paulo fala, e no final da sua carreira ele diz, eu guardei a fé. Guardei a fé. Morreu novo, morreu ainda cheio de vida, com muita coisa para fazer ainda. Paulo acredita que se dependesse dele, ele ia viajar muito, 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 muito. Mas enquanto teve vida, Paulo aproveitou a fé que Deus lhe deu para fazer a obra de Deus. Mesmo passando por tudo, não negou a sua fé. Tem um comentário aqui do bispo Samuel Ferreira. Esses homens e mulheres triunfaram pela fé, ela os impulsionou a viverem grandes livramentos e a presenciarem a realização de verdadeiros milagres. Vejamos algumas características dessa fé que nos faz triunfar em meio às dificuldades. Possuir um firme fundamento, afinal, a fé é a certeza das promessas futuras de Deus. A fé nos faz crer sem ver. 2. Agradaram a Deus. A fé em Deus nos faz recusar a aprovação do mundo e buscar somente a Deus, como Moisés, que rejeitou os tesouros do Egito pelo vitupério de Cristo. 3. Perseveraram até o fim. O escritor aos Hebreus assinala que eles tiraram força da fraqueza. 3.2. Vivemos por fé e não por vista. Exercer a fé é uma necessidade do cristão. Paulo escreve aos Coríntios que nós andamos por fé e não por vista. Mesmo sendo abstrata e invisível, ela deverá obedecer a uma coerência, pois não poderá ser usada para o mal, para prejudicar alguém ou para mudar concepções de Deus no plano físico, da natureza, universo e espiritual no plano celestial. Mesmo tendo fé e confiando que vamos receber algo que pedimos a Deus, o crente deverá ter a sensatez de não pedir coisas extravagantes ou estratosféricas, fora ou além da realidade do bom senso. Necessário examinar se será dentro da vontade de Deus. A fé nos dá resistência em tempos de prova e perseguição. A fé é algo real e a toda prova. A fé sempre é otimista e nunca pessimista. É interessante que muitas pessoas, por não receberem algo, abandonam a fé. E é justamente a fé que nos faz alcançar algo. Mas o problema está na origem da promessa, não está na concretização. Porque até pode ser que alguma coisa se concretizou. Mas será que foi Deus que prometeu aquilo, embora se concretizou? Não é porque concretizou que foi Deus que prometeu. Da mesma forma, se não concretizou, é porque Deus mentiu ou porque a fonte da promessa não foi Deus e a sua palavra. Então a gente precisa, antes de tudo, irmão, por isso que eu bati nessa tecla desde lá do título da lição. A fé tem que ser bíblica e cristocêntrica, porque senão a gente vai naufragar. Porque muita gente que naufragou na fé e tem naufragado na fé, depositou a sua fé nas palavras dos homens, nas promessas dos homens, até mesmo em livros escritos por homens, mas não na palavra de Deus. 3.3. Exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. A fé que nos leva a confiar em Deus, mas esta entrega deverá ser em oração, leitura da palavra e consagração da vida, para que se torne uma disciplina espiritual e possamos nos comprometer com o seu reino.
O descansar em Deus em meio às lutas e às dificuldades da vida é para aqueles que aprendem a confiar no Senhor. Nossa hora, nessa hora exercitamos a fé no cultivo da oração sem desfalecer. Devemos perseverar firmemente na fé enquanto descansamos em Deus. A fé é o oxigênio que nos mantém vivo no universo espiritual. O crente é movido pela fé. Precisamos olhar para Jesus, confiar nele, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí, tem um comentário aqui do Derek Kidner. A fé se vê aqui como ato deliberado com desafio ao estado emocional da pessoa. Este versículo 4 do Salmo 56, né? Impressionante, torna-se estribilho, aumentando e repetido nos versículos 10 e 11 e citado em Salmo 118, verso 6. E Hebreus 13, 6. Acrescenta o esboço da fé já dado no versículo 3, ao mostrarem que a fé descansa em Deus, onde acha seu conteúdo na sua palavra. Fato este será ressaltado duas vezes no versículo 10. Nada temerei, formar um paralelo com os versos 3a, dando resposta a ele como resultado do ato de confiança. Assim, podemos destacar deste comentário três aspectos da fé, que está sendo alvo do estudo na presente lição. Em quem? Em Deus. Qual o seu conteúdo? A palavra de Deus. E o resultado que isso gera? Nada temerei, prossigamos guardando e exercitando nossa fé. Então, a nossa fé tem que estar pautada em Deus. E porque está em Deus, tem que ser na palavra de Deus, porque esse Deus pode ser um D com D minúsculo, né? Um Deus criado pelos homens. Então, um D com D maiúsculo tem que ser através da palavra de Deus. E qual o resultado da confiança em Deus e na sua palavra? A gente não teme nada e a gente prossegue avante. Se você retrocedeu, provavelmente a fé não foi em Deus, não foi na palavra de Deus. Se você retrocedeu, provavelmente foi na fé nas palavras dos homens e não na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus vai levar a gente a avançar, nunca recuar. O nosso passo é sempre avante, é sempre à frente. Esse é o verdadeiro exercício da fé. E aí, como conclusão, nós temos, portanto, louvemos ao Senhor por nos proporcionar uma fé tão preciosa para a salvação em Cristo, um viver em obediência e fidelidade ao Senhor, para triunfarmos sobre as batalhas e adversidades da vida e perseverarmos na esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé. E aqui eu quero deixar para você que nos acompanha aqui os nossos recursos didáticos, tá? Eu sempre gosto de indicar esse canal aqui, ó, esse site, perdão, bdpanorama.com. Lá eles têm os slides e tem também a, o texto para você copiar e colocar no Word. Mas aí, para facilitar o serviço, eu já faço isso. Já vou lá no site BD Panorama e também vou no site também e pego a versão ali, imprimo, colo no Word, já deixo prontinho e coloco dentro do grupo do Telegram. Então, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, faça aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Você entra no link aqui, que está aqui abaixo. E aí você vai direto no grupo do Telegram, lá você vai encontrar os slides, esses que nós estamos usando agora. Tem os slides da ebdpanorama.com que a gente coloca lá dentro também, tem a versão em Word e outros recursos, né? O vídeo chamada, que tem os alunos que colocam lá dentro, tem outros materiais que os alunos vão encontrando em outras plataformas e compartilham lá dentro. Então não deixe de fazer parte da nossa família do Telegram, tá? Então, se você quiser materiais já para o próximo trimestre, a gente já vai ali compartilhar no grupo do Telegram os slides, todos os 13 slides que eu consegui. Graças a Deus, nós conseguimos os 13 slides já desse próximo trimestre da revista dos adultos. Então, se você quiser fazer parte do Telegram, entra lá, aqui nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E lá a gente já na próxima semana já vai estar compartilhando ali os slides de todo o próximo trimestre da revista que está por vir aí. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você está acompanhando as nossas aulas, mas não aí assinou o nosso canal aí, não fez parte do nosso canal, por favor, nos ajude a continuar crescendo aí
Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, irmãos. Eu peço encarecidamente. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos grupos da sua igreja, essa mensagem aqui especificamente. Eu quero que você compartilhe, porque o que eu falei aqui, as verdades que eu falei aqui, muito pastor não tem coragem de falar, mas nós falamos mesmo e deixamos bem as claras. Então avise seus amigos através dessa mensagem o que é a verdadeira fé. Nós escancaramos aqui, nós não colocamos nome, mas escancaramos aqui a falsa religião. Igrejas que se aproveitam da fé alheia para sugar as pessoas e no final decepcionam as pessoas. E pessoas decepcionadas é porque creram na palavra dos homens e não na palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Nós vamos ter fé para alcançar em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.